Muito boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, congratular a Comissão Organizadora por esta 20ª edição das oficinas de investigação. Agradecer, uma vez mais, o convite que o professor Hugo Barreira me dirigiu para participar nestas oficinas e foi com muito agrado que respondi a este desafio, que é a primeira vez, podemos dizer, que dou a conhecer um pouco que tem sido o trabalho que tenho desenvolvido no âmbito do meu doutoramento em estudos de património, sob a orientação do professor Dr. Manuel Joaquim Moreira da Rocha. O tema, portanto, o título deste meu projeto de investigação, como podem ver, da pedreira ao objeto arquitetónico, profissionais, conhecimentos e técnicas, séculos XVII e XIX, que é o horizonte cronológico, portanto, período que estou a abordar, sobretudo o último quartel do século XVII e o primeiro quartel do século XIX, respeitante ao último compromisso que eu identifiquei da Confraria dos Pedreiros, que irei falar de seguida. Portanto, posta a apresentação, e o resto aproveito também para cumprimentar os meus colegas de painel e todos aqueles que nos estão a seguir. Então, irei falar dos objetivos que têm sido as linhas orientadoras do meu trabalho, assim como as metodologias e fontes, e depois no final, espero não ultrapassar o tempo que tenho, para umas notas finais. Ora, o início deste estudo que estou a desenvolver no âmbito de doutoramento, primeiramente eu escolhi um tema que desde a licenciatura, já vão há alguns anos, sempre me foi muito querido, sempre foi com grande motivação que trabalhei os temas relacionados com a história da arquitetura, em particular da história da arquitetura na época moderna, e sobretudo relacionado com os agentes da construção, nomeadamente os pedreiros. Ora, essa investigação começou precisamente por estudar a confraria de Santa Luzia, a confraria dos pedreiros na cidade do Porto, que estava sediada na Sé, no interior da Sé, tinha o seu altar, que infelizmente hoje já não é possível ver devido às alterações, às profundas alterações que os movimentos nacionais operaram naquele edifício. Precisamente o altar, o retábulo da Confraria dos Pedreiros, dedicado a Santa Luzia, foi um dos altares que foi removido naquela ação. E era a Sé, e agora mais no claustro, onde se reunia esta confraria, que tinha, como as demais confrarias de ofícios que existiam na cidade, um regulamento. Aliás, algumas confrarias de ofícios também estavam sediadas na Sé, tinham o seu regulamento, e o seu regulamento consagrava aspectos como a assistência, aspectos religiosos, aspectos relacionados com a assistência aos seus confrades, mas sobretudo aquilo que me interessa destacar tinha a ver com a regulamentação do ensino e do exercício da profissão. De facto, entre os seus membros constavam os juízes do ofício, quer de pedreiro, quer de taipeiro, que eram eles os examinadores, todos os oficiais que ambicionavam tornarem-se mestres. Eram eles que assumiam também um papel de fiscal das obras, evitando que as mesmas fossem tomadas por pessoas que não estavam habilitadas a exercer a profissão, porque nós estamos aqui logo a falar de uma confraria, como as demais do ofício, mas esta em particular, que estou a estudar, que procurava com que as construções fossem realizadas, fossem dirigidas por pessoas devidamente habilitadas para o efeito, e que regulava toda a questão da formação em contexto de estaleiro de obra, desde aprendiz até à titulação como mestre pedreiro. Mas como uma confraria, como quaisquer confrarias, tinha este papel de assistência aos seus membros, assistência não só aos mestres que integravam a confraria, mas também aos seus familiares, que muitas vezes, por exemplo, devido a acidentes que ocorriam na obra, as mulheres e os filhos ficavam à mercê da pobreza e tinham que ser assistidos, e também porque dentro deste contexto de linhagem de aprendizagem, os filhos, geralmente os filhos seguiam as pisadas dos pais, e com o pai sem possibilidade de patrocinar e de fazer face à
e educação de filho, era a confraria muitas vezes que pagava a aprendizagem, nomeadamente a possibilidade de realizar o exame para ascender à condição de mestre. Aliás, o que estão aqui a ver na imagem é precisamente um pormenor da carta de ofício, era um género, digamos, de diploma que habilitava o mestre a exercer a sua profissão e que poderia apresentá-la em todo o território no reino português, se fosse território continental, fosse outro território, para que o habilitava, então, que era um género de conduto para exercer a sua profissão. Ora, um outro aspecto é a análise do funcionamento do estaleiro de obra enquanto espaço de trabalho e de formação de artífices e artistas. É no estaleiro de obra que, de facto, se formam estes profissionais da pedraria, que é para lá que começam desde cedo, na condição de aprendiz, e que vão subindo até à condição de mestre. Nem todos ascendiam, muitos ficavam a vida toda como oficiais, especializavam-se nas diversas etapas de trabalho, outros iam mais além, e nós já iremos falar disso, é aqui também a dinâmica o espaço de transição entre a pedreira e a obra final. Também é um aspecto muito importante, porque o título do meu trabalho é da pedreira ao objeto arquitetónico, e a pedreira é o local onde se extrai a matéria-prima que vai dar corpo ao objeto arquitetónico. Esta dinâmica é muito importante, que tem a ver com aspectos da proximidade e tem do transportes materiais. A questão das pedreiras serem próximas do local onde está a decorrer a obra é um aspecto muito importante, porque o transporte dos materiais era um elemento que presidia muito e que era muito tido em conta, porque poderia encarecer a obra. Por isso, no caso da cidade do Porto, havia várias pedreiras, por vezes, que abasteciam a obra, às vezes com diversas dinâmicas. Muitas vezes na pedreira eram já preparados muitos objetos arquitetónicos, não era só o local onde se extraía a pedra, mas muitas vezes a casa e a documentação revela-nos isso de colunas, silhares, que já vinham praticamente terminados da pedreira, até porque imaginam que é trazer um bloco pétreo totalmente por talhar de uma pedreira e o peso e, os constrangimentos de transporte que isso implica, do que um bloco já vem quase aparelhado e que muitas vezes no estaleiro vai ter só o seu acabamento final. Eu trago-vos aqui uma imagem de um painel azulejar do Mosteiro São Vicente de Fora, que é bem ilustrativa de um estaleiro de obra. Curiosamente, nos mosteiros e outras unidades conventuais encontramos este tipo de representações, que nos remetem muitas vezes para a fundação do mosteiro, mas as representações, a forma de construir, até mesmo os trajes, as ferramentas, as técnicas aplicadas, respeitam à época moderna, e há aqui quase como anacronismo, mas de qualquer forma estas representações iconográficas são essenciais para retratar e ilustrar aquilo que era um estaleiro de obra na época moderna, ainda que muitas vezes se remetam à fundação desses cenóbios, que em grande parte foi durante o período medieval. Mas também a verdade é que, a nível das técnicas, a nível das ferramentas, do modo de construir, muitas vezes não há assim grandes diferenças, e por isso que também, no âmbito da investigação, eu tenho recorrido a representações relativas à Idade Média, para que ajudam, no fundo, e são um documento precioso para ilustrar e conhecer um pouco de como era o funcionamento do estaleiro de obra e tudo aquilo que isso implica. Aliás, por isso é que eu também vos trago este desenho de autor desconhecido, respeitante à construção de um mosteiro alemão. E é muito curioso, porque aqui temos um pouco de tudo, desde o transporte da pedreira. Reparem aquilo que eu vos dizia, a proximidade da pedreira ao objeto arquitetónico, por causa das questões de transporte e as dificuldades que isso mesmo implicava. A questão do transporte dos materiais, a preparação dos materiais, a preparação, por exemplo, das argamassas, o sistema de elevação das pedras na obra, os andaimes, enfim, todo um conjunto de aspectos, nomeadamente a questão das estruturas precárias que eram construídas e que às vezes permaneciam anos, como os telheiros, onde, abrigados de sol, os pedreiros tinham a oportunidade de trabalhar a lavra das pedras, enfim, e às vezes também se encontra aqueles cuidados que eram prestados, nomeadamente alimentares, pronto, para amenizar a agrura que muitas vezes este tipo de construções representava.
discorrer acerca das questões do ofício relativas ao rol de funções que o mestre pedreiro poderia desempenhar, como sejam os arrematador, avaliador de obras, a de supervisor de estaleiros, a formador de equipas, redator de apontamentos, enfim, um pedreiro não é um mero executor, e ele faz dirige uma obra, e muitas vezes o trabalho que desenvolve permite, sobretudo em alguns casos, dizer que eles vestem-se de autênticos arquitetos e engenheiros. Por isso é que, no âmbito do meu doutoramento, da minha investigação, escolhi alguns casos, que já irei falar mais em pormenor, que biografei, precisamente porque eles encarnam todas estas tarefas ao longo da sua vida. Eles são chamados para muitos deles acabam por assumir todas estas funções em diversos momentos, claro, e isto tem muito a ver com a acreditação que tem, com o vínculo que tem com algumas instituições e com o facto de se começarem a tornaram-se conhecidos, granjearam entre os principais encomendadores públicos, privados, etc., a maior confiança. E aqui trago-vos um documento do livro de plantas do Hospital de Santo António, que, como sabemos, foi projetado pelo inglês John Carr, mas a verdade, aquilo que se conhece, a maioria dos desenhos que se conhecem, foi feito precisamente por um mestre pedreiro que esteve naquela obra enquanto diretor, refiro-me a Manuel Santos Barbosa. E também o facto de muitos destes mestres, sobretudo este que acabei de vos dizer, eles também são formadores num estaleiro que dirigem e muitas vezes acabam por redigir apontamentos que diríamos sebentas, que são quase como facilitadores de toda esta passagem de conhecimento em que a matemática, a geometria, o conhecimento das ordens arquitetónicas, entre outros aspectos, era essencial na formação. A execução implica falar de ferramentas e de técnicas e eu, embora ia falar da metodologia mais no final, a verdade é que vou aproveitando para falar de alguns aspectos, como a visita a locais, nomeadamente em território português, onde que são repositórios, normalmente estes museus, centros interpretativos estão localizados em regiões onde o trabalho, quer o trabalho de extração da pedra, quer enquanto a presença destes técnicos é relevante. Aqui o Museu do Canteiro em Alcaíns, que tive a oportunidade de visitar, em que podemos ver alguns dos instrumentos que eram muito utilizados, instrumentos de precisão e que eram utilizados tanto pelos mestres, como pelos arquitetos, como pelos oficiais, que muitas vezes tomavam diferentes designações consoante a atividade que desempenhavam, desde os aparelhadores, os alvanéus, entre outros. Aqui, mais uma vez, a questão por exemplo, estão aqui a ver o Museu de Cantanhede um conjunto de macetas, de martelos, etc., que tinham a ver com o tipo de trabalho que se fazia, muitas vezes um trabalho mais de grosso de extração da pedra, outras vezes um trabalho mais de fino de acabamento da pedra. E estas memórias também que existem, neste caso aqui na Maia, em Águas Santas, precisamente porque era uma freguesia, a Maia juntamente com Milheiros, onde havia muita esta tradição de extração, havia grandes pedreiras, o granito da Caverneira, que é muito falado, que abastecia obras na cidade do Porto, já no século XVIII, mas que, por exemplo, no século XIX, forneceu muitas obras que estavam para além do território continental, nomeadamente havia pedra daqui que seguia para o Brasil. E, aliás, há muitos testemunhos históricos, monografias locais que nos dão conta disso. Ora, a Terra da Maia, agora que tive a oportunidade de referir, o vasto território compreendido entre o Ave e o Douro, é o território de análise, sobretudo algumas freguesias. Eu, antes de ingressar no doutoramento, já tinha tido contato com alguma documentação que me dava precisamente conta disso, da importância dos artistas deste território, sobretudo algumas freguesias que terei a oportunidade de destacar, como agentes tiveram um papel importante na renovação arquitetónica que não só sucedeu na cidade do Porto, mas um pouco com as principais cidades e vilas do noroeste de Portugal.
E é curioso que já no século XVIII, embora as memórias paroquiais não tivessem encontrado muitas referências em relação a isto, a mais evidente foi esta da freguesia de Vilar do Pinheiro, em que nos diz que quase todos os moderadores serão ao trabalho e ofícios de pedreiro, que há bons mestres e carpinteiros e alguns saem ganhar a vida para Alentejo, Lisboa e partes da América. É verdade que depois, cruzando esta informação, por exemplo, com os registros paroquiais e outra documentação, verificamos a presença destes mestres e oficiais de pedreiro nas principais estaleiros do reino, falo precisamente, por exemplo, de Mafra, falo também em Lisboa, na Lisboa pós-terremoto, e além do território noroeste de Portugal. E eu, por razões de proximidade, estou a destacar sobretudo a cidade do Porto, que foi, juntamente com Braga, também, sobretudo na primeira metade do século XVIII, um local para onde rumaram e acabaram muitos deles por se instalar mestres provenientes da terra da Maia. E aqui trago-vos um exemplo que é a fachada, o frontispício da Igreja da Misericórdia do Porto, que precisamente foi com o desenho, com o risco do Nicolau Nasoni, foi executada com uma equipa de pedreiros maiatos, de mestres pedreiros maiatos. E não foi só na renovação que encontramos a sua presença, encontramos também a presença nas construções de raiz que representam um novo pensamento, representam a modernidade e representam também a expansão da cidade para além do seu perímetro amuralhado, o seu perímetro ainda medieval, que é a construção destes equipamentos, como o Hospital de Santo António, que teve entre sua equipa, mestres, sobretudo, provenientes, e eu digo sobretudo, com base naquilo, ou uma grande fonte, é sobretudo do território maiato, segundo se deduz, por exemplo, dos livros de obras, que irei falar depois no final, que de facto são um manancial de informação também para se perceber a procedência destes profissionais, que muitas vezes tinham entre os seus apelidos precisamente esta referência toponímica. E o caso do Hospital Santo António é um bem exemplo do grande estaleiro da cidade do Porto, onde se ensaiam estas questões que tenho vindo a referir. E esta dinâmica também, precisamente ligada ao transporte dos materiais. Além, não é só de pedreiros que estas obras vivem, temos que falar também nos carpinteiros, que são essenciais na construção dos andaimes, na construção dos mecanismos elevatórios e também nas estruturas que vão, como cimbres e outras, que vão permitir a construção dos sistemas de coberturas, todas as superfícies murárias. Temos que falar nos ferreiros, que acabam por ter um papel importante na manutenção das ferramentas, sobretudo, mas, por exemplo, também nos carreteiros e nos lavradores, que eram convocados para fazer, de uma forma contínua, fazerem chegar à obra todo o conjunto de materiais. E não falo só de pedra, falo de tijolo e de outros, e até mesmo de entulhos. E o caso do Hospital Santo António é um bom exemplo de uma obra que precisou, dadas as características do local, de muito entulho. Aliás, há referências documentais da obrigatoriedade, assim que havia edifícios demolidos na cidade, de esses entulhos serem depositados no Hospital de Santo António. E então aqui, vendo aqui a antiga terra da Maia, verificamos que grande parte dos profissionais de pedraria vem, sobretudo, das freguesias de Vila Nova da Telha, de Vilar do Pinheiro, mas, sobretudo, da freguesia de Moreira da Maia. Aliás, essas referências, não só da época, mas depois também a historiografia da arte, desde Robert Smith até mais recentemente, Manuel Joaquim Moreira da Rocha, Joaquim Jaime Ferreira Alves, deram ênfase a esta a questão. E isso foi um dos desafios também, perceber o porquê dos profissionais. Várias linhas várias hipóteses foram colocadas. Uma delas, evidentemente, tem a ver com a presença do Mosteiro Cruz e do Moreira da Maia e da importância que a construção deste cenóbio teve, porque implicou, inclusivamente, a vinda de muitos artistas, isto no século XVI e século XVII, que se fixaram aqui e que seguramente terão dado origem a uma linhagem de artistas
por aqui ficaram, e claramente a proximidade à cidade do Porto. Portanto, reconstituir o enquadramento familiar de determinados artistas maiatos, analisar de que forma o exercício do ofício pedreiro lhes permitiu ascender social, profissional e economicamente, avaliar o nível artístico dos pedreiros da Maia, percebendo em que obras de facto trabalharam, e no caso da cidade do Porto, vemos a sua presença nas principais obras, sobretudo realizadas ao longo do século XVIII, e esta teia de relações existentes entre os artistas maiates e outros de outras proveniências é um aspecto que é importante e que tenho destacado, sobretudo neste contexto de sociedades de obra, nestas parcerias artísticas que se faziam. E trago-vos aqui um exemplo de um conjunto, de uma sociedade para a construção da nova Capela-Mor da Igreja São João da Foz, que envolveu, como outras obras, as sociedades que envolviam, sobretudo, artistas, muitas vezes conterrâneos, que se conheciam e muitas vezes com ligações familiares entre si, formando uma espécie de núcleo duro e que o seu profissionalismo vai ser destacado e que vai merecer a confiança dos principais encomendantes da cidade do Porto. Relativamente à metodologia, de facto, tudo começou com a leitura obrigatória de obras de caráter geral, de artigos científicos, teses de mestrado e doutoramento, que já tinham dado ênfase, de facto, à questão do ofício da pedraria, da formação dos profissionais, das ferramentas e das técnicas, em estudos muito concretos, e que é evidente, por exemplo, no que aos contratos de obra tem sido uma fonte essencial na produção de conhecimento e naquilo que tem sido a redação tem feito, a verdade, grande parte deles já tinham sido dados a conhecer por diversos historiadores. Mas isto, o ir à origem das fontes é um exercício que todos fazemos e hoje a análise que eu estou a fazer já é uma análise diferente. Eu estou a cruzar dados, estou a retirar e a sistematizar esses mesmos dados e que me têm permitido chegar, de facto, a várias conclusões, quer de caráter quantitativo, quer de caráter qualitativo. E depois os repositórios, bibliotecas e repositórios científicos de universidades portuguesas e espanholas, sobretudo o caso espanhol, através da história da Sociedade de História da Construção Espanhola, que tem diversos artigos, têm sido essenciais para compreender também o fenómeno português, que em muitos aspectos, evidentemente, não é muito diferente. Os contratos de obras, de facto, são essenciais. Os próprios livros de obras que eu tive a oportunidade de dizer, por exemplo, que nos referem, dão-nos a conhecer ferramentas, técnicas, ordens de grandeza em termos de, quando falamos num estaleiro de obra, de quantas pessoas estamos a falar, as próprias memórias paroquiais e os registros paroquiais, sobretudo porque em determinadas freguesias, e sobretudo nas freguesias que eu referi, como Moreira da Maia e Vila Nova da Telha, dão-nos bastantes informações, porque muitos dos registros de óbito às vezes fazem menção à atividade desempenhada por determinadas pessoas e muitas vezes à causa da morte e ao facto de estar ausente. Foi muitas vezes através daí que eu conseguia perceber que esses pedreiros se encontravam ausentes, por exemplo, nas grandes obras régias como Mafra e outras. E tudo isto foi arrumado, todos estes dados foram coligidos numa tabela e é a partir desta tabela que tem servido de base para, em parte, para a redação e a produção de todo este conhecimento. E que, apenas umas notas finais, para não alongar muito mais, dizer que é um processo que está em curso e que eu espero tão breve quanto possível dar a conhecer e poder partilhar. E de alguma forma, penso que o estudo que estou a desenvolver, apesar de basear-se em fontes secundárias, nomeadamente a divulgação dos contratos, pretendo, pelo menos esse é um objetivo, que se torne inovador naquilo que é o conhecimento da história da arquitetura e, sobretudo, do processo de concretização e dos agentes que
deram corpo às principais obras arquitetónicas aqui da região noroeste de Portugal, e a Terra da Maia, sem dúvida, também por motivos, não posso esconder, motivos pelo facto de ser natural da cidade da Maia, do Conselho da Maia, embora eu considere aqui a Terra da Maia num sentido muito mais lato, não propriamente de acordo na circunscrição administrativa atual, realçar a importância deste território no fornecimento não só de material, matéria-prima, mas também no fornecimento desta mão de obra que em alguns casos, e daí eu e estar a biografar algumas figuras, assumiu, como tive a oportunidade de dizer, este estatuto daquilo que hoje nós poderíamos dizer um verdadeiro arquiteto e engenheiro de obra. Muito obrigado pela vossa atenção.